E a próxima mesa é Alfabetização na Idade Certa, Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Com grande satisfação, damos início a essa mesa dedicada a um dos temas mais estruturantes da educação básica, a alfabetização na idade certa. Falar de alfabetização é falar de direito, direito de aprender, de acessar o mundo da leitura e da escrita, de se reconhecer como um sujeito capaz de compreender, interpretar e transformar realidades. Para conversar sobre esse tema tão importante, chamo ao palco Maria Beatriz Salles de Oliveira, coordenadora de Gestão Pedagógica na Diretoria de Cooperação com Municípios da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E ela também é articuladora da RENAPAR, que apoia estados e municípios na construção de uma aprendizagem equalitária. Com 36 anos de experiência na educação, construiu sua trajetória desde a sala de aula até a gestão educacional, tendo atuado como diretora, supervisora de ensino e dirigente regional de ensino na região de São José dos Campos. Por gentileza, professora, é um prazer contar com você aqui conosco hoje. Uma salva de palmas. Só não ficar movendo muito para a câmera conseguir acompanhar a senhora. Isso, pode deixar. Tá bom. Obrigada. Pessoal, bom dia. Primeiro, é uma alegria estar aqui com vocês. E uma responsabilidade falar depois da professora Maria Helena, que foi minha secretária de educação quando eu era diretora de escola. Eu sou da rede estadual. Então, a senhora foi minha secretária. E, então, uma responsabilidade muito grande e muita admiração. Em nome do prefeito, Rominho, de Piquete, não é isso, Rominho? E também aí, Zeca, que incrível, né? O trabalho que vocês são apoiadores da educação. Eu venho agradecer o convite. A minha querida Eduarda, da FLUP, muito obrigada por estar aqui. O ano passado, eu estava aí como vocês. O fórum impactou grandemente. Eu agradeci muito a FLUP pela oportunidade. E agora eu espero que a gente também consiga impactar no cotidiano de cada um, né, conforme a atuação. Bom, eu venho trazer um abraço da nossa querida diretora de cooperação com municípios, como o nosso secretário falou no evento. Vocês estiveram no evento, a nossa rainha da alfabetização, professora Márcia Bernardes. Ela está em Brasília, recebemos o selo ouro, e ela, então, deu a continuidade ali na estadia em Brasília por conta da Renalfa. Ela deixa um abraço a todos, e eu gostaria aqui de agradecer muito aos nossos articuladores. Onde estão nossos articuladores municipais, regionais? Uma salva de palmas para vocês. Bom, vamos começar aqui. Eu sou coordenadora de gestão pedagógica dentro da coordenadoria da professora Márcia, porque São Paulo teve um avanço significativo com a nova estrutura. A partir do dia 1º de agosto, na secretaria, nós temos a diretoria de cooperação com os municípios, visando o fortalecimento do regime de colaboração. Então, tem a parte pedagógica e a parte também da municipalização. Ricardo é coordenador como eu, e ele trabalha com todos os assuntos referentes à municipalização. E eu, como coordenadora, apoio a Márcia em toda a gestão e articulação do compromisso nacional aqui no estado de São Paulo. Eu não poderia começar a nossa conversa sem falar do regime de colaboração. O regime de colaboração ele já é previsto em 2 normativas, eu trouxe as maiores, mas nós estamos caminhando ainda. Nós estamos em processo para fortalecer esse regime. Esse regime é importantíssimo. Através dele, o Estado assume com o município toda a responsabilidade da educação, mas, em especial, dando apoio, suporte técnico-pedagógico. Isso, até então, acontecia de maneira tímida,
Até eu brinco que eu, como dirigente, ex-dirigente regional, eu às vezes ia conversar com o prefeito a respeito de transporte, né, do convênio de transporte, mas falávamos pouco sobre o pedagógico. E graças a toda essa articulação, hoje nós conseguimos também conversar sobre o pedagógico com os municípios. Eu gostaria de destacar que todos nós temos responsabilidades quando pensamos em território, quando pensamos em anos iniciais, educação infantil e educação básica em geral. O governo federal instituiu, através de decreto e agora lei, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Mas por que falar tanto de alfabetização? Porque a alfabetização muda a trajetória de vida do nosso estudante. É através da alfabetização que ele será um adulto que vai conseguir ler uma receita médica e correrá menos risco de ser hospitalizado. É com a alfabetização que dentro do município nós teremos um desenvolvimento econômico muito maior. Porque este estudante consegue exercer de fato a sua cidadania. A alfabetização, ela abre as portas para os nossos estudantes viverem os sonhos deles. Então, a gente precisa falar muito de alfabetização. O compromisso, ele tem a finalidade exatamente de determinar, agora é lei, que toda criança, ao final do segundo ano, 7 anos, ela deve estar alfabetizada. Nós ainda temos equívocos em relação a isso. Ainda pensamos que até o 3º, 4º ano, essa criança pode ser alfabetizada. Isso tem que ser uma excepcionalidade. Na verdade, isso não deveria acontecer. Nós temos que pensar que essa criança só terá 7 anos agora. E é um direito de aprender, é um direito à educação. E é um direito que não deve ser violado. E nós, da educação, devemos o quê? Devemos proteger esse direito. O objetivo também do compromisso é promover equidade educacional, considerando os aspectos regionais, socioeconômicos, étnicos, raciais e de gênero. No estado de São Paulo, o compromisso, ele está dentro do programa, ele é consolidado através do programa Alfabetiza Juntos SP. Professora Márcia iniciou na secretaria em 2023 e com o apoio do Conselho Estadual, com o apoio de todos os parceiros, né, porque nós temos aí muitas pessoas envolvidas, e claro, com o apoio dos municípios, começou-se a desenhar e depois, em 2024, ou seja, o programa completou 2 anos agora, nós, então, temos uma política pública efetiva e atuante para a alfabetização. Eu gostaria de destacar, dentro do decreto que institui o programa, a questão da qualidade e equidade, promoção de qualidade e equidade, ações conjuntas, né? E como é gostoso a gente ouvir, anteontem eu estava com os articuladores do comitê que fazem parte da formação do programa. E eles estavam contando o seguinte, que os municípios que fazem parte daquela regional, eles querem a todo momento estarem juntos para discutir e estudar juntos. Olha que interessante. Antes, cada município estudava, pensava na sua formação de maneira individualizada. E hoje, o programa, através das regionais de ensino, das 91 regionais e dos articuladores regionais, isso é todo mérito dos articuladores regionais, que implementam essa política, a gente tem municípios juntos pensando sobre a alfabetização. Ou seja, isso é regime de colaboração. Regime de colaboração é ponte, é apoio, é unir quem estava distante para que juntos pensemos sobre educação, e principalmente alfabetização. E sempre essa colaboração institucional dentro do programa ela é muito forte, através dos pilares. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dos pilares. Bom, como que o CNCA é organizado? Quais são as pessoas envolvidas? Então, nós temos
sempre o objetivo de envolver os municípios. E a Undime não ficaria de fora, porque é uma grande parceira. Então, olha que eu acho assim, eu gosto muito dessa estrutura, porque eu vejo muita colaboração. A Márcia e a Mineia, Márcia representando a Secretaria de Estado, Mineia representando um Undime, são as nossas articuladoras estaduais, por isso que elas estão lá em Brasília, recebendo aí as informações e formação importante sobre o CNCA. Nós temos os articuladores regionais e aí a força da regional dentro daquele território. Cada unidade regional ela tem 2 articuladores, exatamente para poder apoiar o município. E claro que a Undime também está. Então, são esse trio dentro da regional fortalece ali no território. Mas e no município? No município nós temos o articulador municipal, um por município. Essa é a nossa rede Renalfa, ou seja, a rede que é responsável pela implementação da política de alfabetização no estado de São Paulo. O programa atende ao CNCA. O CNCA tem 5 eixos estruturantes, o nosso programa também. Em 2025, foi feito um investimento de 500 milhões no estado de São Paulo, para que, através desse apoio técnico e pedagógico, os municípios conseguissem consolidar o CNCA ali em cada escola. Bom, nós temos o material didático impresso. Esse material, bimestralmente, os municípios preenchem na sede a adesão, vai iniciar do 3º bimestre. Para quê? Para que a gente consiga entregar exatamente o quantitativo necessário para aquele bimestre. Ou seja, para que nenhum estudante fique sem o material. Nós começamos com uma adesão de 412 e hoje 572 municípios dos 645 aderiram ao material. Esse material é produzido e fornecido pelo Estado de São Paulo, pela nossa secretaria. A avaliação de influência leitora, hoje é o último dia, a avaliação de entrada, e 100% dos municípios aderiram, e o SARESP. Esse pilar da avaliação, a gente tem avançado muito porque ele tem trazido um mapeamento, a gente consegue mapear os municípios e vocês, as escolas que mais precisam de apoio. Isso é importante. Dentro da gestão, a gente sempre precisa olhar para aquele que mais precisa de apoio, até que ele consiga ser protagonista e avance, aí, principalmente quando se pensa em alfabetização. Plataforma de leitura e matemática. Vocês vão perguntar, Beatriz, quando que vai sair essa adesão da Matific? Já está no radar, em breve teremos notícias. Mas a Matific, ela é totalmente ligada ao escopo sequência do material digital e impresso. Então, a adesão é a única adesão, gente, que ela está condicionada ao material. Beatriz, o meu município ele só quer aderir ao elefante letrado. Ok. Meu município só quer aderir à avaliação. Ok. Mas o que a gente tem percebido? Que quando o município adere a todos os eixos, os resultados têm sido melhores, têm sido positivos. Tá? Então, a gente tem observado e tem incentivado os municípios a aderirem a todos os pilares. O prêmio que vocês estiveram... Quem esteve no prêmio? Lá no memorial. Linda, não, gente? Foi lindo, né? Emocionante, não? Que evento. Só fortalece, né? Toda a nossa ação. Então, o repasse de R$100 por estudante é uma resolução, e através da resolução são estabelecidos aí os critérios do indicador de excelência educacional. E a nossa formação. E aí eu estava com o Haroldo ali do lado, e eu concordo com ele, ele falou, Beatriz, a formação está dentro do desenvolvimento profissional, não é, professor? E é isso mesmo. Precisamos olhar para o docente e apoiá-lo através desta formação. E este ano a formação está com uma nova parceira, a FGV. Então, já iniciou esse trabalho em parceria
com o recurso do CNCA, e nós atingimos, o ano passado, 61.926 professores. Isso é referente ao ano passado. E gestores também. E esse ano, dentro dos pilares, nós temos 2 novidades. Uma, o secretário anunciou no evento, mas eu não sei se vocês lembram. O Mapa Classe. Quem conhece o Mapa Classe da rede estadual? Vocês conhecem o Mapa Classe? Vou falar rapidamente. O Mapa Classe é o mapeamento de como essa criança está na escrita alfabética e como ela está frente ao sistema decimal de numeração. Ou seja, é uma sondagem de matemática e português. Isso será oferecido através da sede para todos os municípios que quiserem aderir. Por quê? Porque nós entendemos que é uma ferramenta estratégica de monitoramento e acompanhamento da consolidação da escrita e também da matemática. E outra novidade, no pilar formação, em parceria com a FGV e EFAP, nós teremos a escola de gestão para os gestores, para os diretores dos municípios. Isso também, gente, é investimento do Estado no município. O secretário está muito animado com a escola de gestão. Nós já estamos gravando aí os cases que darão início a cada módulo, tá? E pela FGV, ou seja, a gente está garantindo aí uma formação que a gente acredita que vai impactar aí para os nossos gestores também. Como vocês sabem, em relação a impacto no desenvolvimento acadêmico dos estudantes, não é só o professor. Vocês conhecem essa pesquisa? Uma pesquisa da Unesco diz que o diretor impacta muito, não tanto quanto o professor, é óbvio, também no desempenho dos estudantes. Então, por isso, essa preocupação com a formação também e apoio aos nossos diretores. Bom, o ICA do Estado, né, do Brasil e dos estados foi publicado. Nesta apresentação, eu deixei o link, acho que depois a FLUP vai compartilhar com todos. Então, tem os links esse Power BI, ele foi organizado pela Bem Comum, Lehman e Natura. É interessantíssimo, é público, todo mundo pode acessar. E aqui você tem um mapa, tanto do Brasil, como do Estado, e também aí você tem do município. Eu trouxe para vocês o indicador, o resultado do Estado de São Paulo. Se nós pensarmos em termos de política pública e implementação, o CNCA no Estado e o regime de colaboração, ele vem dentro de um processo, e é um processo recente no nosso Estado. Nós entendemos que o Estado de São Paulo ele pode avançar muito mais em termos de alfabetização. Nós alcançamos a meta estipulada, certo? O INEP estipulou metas até 2030 sobre a alfabetização, mas nós percebemos aqui, quando nós olhamos para o mapa, que o ideal seria o azul escuro para o verde. E nós estamos laranja em muitos lugares. O laranja, gente, ele representa 50% a 59% de crianças alfabetizadas. Ou seja, hoje eu venho falar para vocês, prefeitos, secretários municipais, articuladores, times, professores, times das secretarias. A alfabetização, para a gente mudar esse quadro, a alfabetização tem que ser pauta prioritária. A escola não pode se distrair. Tem que ser pauta prioritária. O prefeito vai pensar ali no plano, no orçamento, alfabetização. O secretário vai pensar em agenda estratégica, alfabetização. Senão a gente vai continuar só olhando para a recomposição. E se a gente olhar para isso, está dizendo que hoje, no 3º ano, nós temos crianças sem estarem alfabetizadas. E olha que o indicador ele traz um mínimo. Ele traz um mínimo, ele estabelecido um mínimo a partir de uma escala de 743 pontos do SAEB.
sempre eu gosto de lembrar que o ICA é a partir do nosso SARESP segundo ano, que ele é parametrizado pelo INEP, tá bom? Então, cada estado encaminha o resultado da sua avaliação estadual do segundo ano e, então, o INEP publica o indicador, né? Faz o cálculo. Então, hoje, ficamos felizes de bater a meta, mas nós entendemos que precisamos muito mais. E aí nós contamos com vocês. Bom, aqui eu não vou me alongar. O que é considerado um estudante alfabetizado? Ele lê pequenos textos, ele forma textos formados por períodos curtos, ele localiza informações mais superficiais no texto e também ele escreve ainda com alguns desvios e ele é considerado leitor, escritor iniciante. Então, dentro do pilar da avaliação, a gente tem o SARESP, tem a fluência, e o SARESP nos indica aqui como esse aluno está alfabetizado. Bom, dentro do pilar do programa, nós temos a avaliação de fluência leitora. Este Power BI, que está aqui na parte mais abaixo, à minha direita, ele é o painel que cada município consegue acessar e ver o seu índice de fluência leitora. Este painel ele é organizado pela Bem Comum, tá? Já acima nós temos o nosso site pelo CAED, porque é a primeira vez que o Estado de São Paulo está organizando a fluência. De que maneira? É 100% custeada e gerenciada pelo time da Secretaria de Educação. Antes, a PAC que nos apoiava na fluência leitora. Então, nós ganhamos aqui uma plataforma. Eu convido todos a acessarem essa plataforma. Se vocês olharem aqueles cards, eles foram inspirados no Museu da Língua Portuguesa. É muito bonito e tem muitas informações importantes sobre a avaliação. A avaliação de fluência, ela está ocorrendo agora o da entrada, e eu vou falar um pouquinho do de saída. Bom, quais são os nossos resultados? É importante ressaltar que a fluência leitora, ela vai mostrar o percurso do estudante, tá bom? No segundo ano. Então, o percurso para quê? Para a consolidação das habilidades de leitura e escrita, no caso aqui, leitura. Quando nós olhamos para a entrada, nós tínhamos 58% de estudantes pré-leitores. O que é esse aluno pré-leitor? É aquele aluno pré-leitor que silaba, que não consegue fazer a leitura, que consegue ler pouquíssimas palavras, e geralmente canônicas e conhecidas. Ou seja, é um estudante que ele não lê. Ele está no início, no processo para a leitura. De 59, nós conseguimos ter um avanço tão significativo que vocês podem observar no gráfico que o amarelo é o pré-leitor, tá? O amarelinho laranja. E o verde escuro é o leitor fluente, que é o que a nossa alta expectativa, que a gente sempre deve ter, e o verde claro, o leitor iniciante. Eu trouxe aqui para ficar um pouco mais visível que a cada avaliação de fluência, o nosso mapa está ficando mais verde. O que significa isso? Mais alunos iniciantes, leitores iniciantes e fluentes. Ou seja, o percurso da alfabetização está dando certo. A gente está conseguindo com que eles avancem quando se pensa em fluência. Quando nós olhamos rede a rede, esses dados foram todos da rede pública, municipal e estadual, tá, pessoal? Quando eu chego mais próximo do municipal e estadual, eu vejo que houve um avanço maior da rede estadual, e a rede municipal também avançou mais 7%. A estadual, 13%. Então, nós tivemos um avanço significativo. Quando nós pensamos em leitores fluentes, nós conseguimos aumentar significativamente. Então, o nosso avanço tem sido qualificado, ou seja, mais estudantes estão chegando ao terceiro ano
lendo, e lendo de maneira fluente. Então, a última gráfico aqui, a última barra, mostra que 36% dos estudantes, em 2025, são fluentes, e eles estão no terceiro ano. Vocês podem observar que na primeira avaliação de saída, ou seja, ao final do segundo ano, nós tínhamos só 19%. Então, a cada ano, nós estamos o quê? Aumentando o número de fluentes. Isso nos dá muita alegria, porque mostra que a formação, o material, o trabalho de vocês realmente está impactando o quê? Nesse desempenho do estudante. Mas nós entendemos que ainda temos que refinar o monitoramento, verificar as intervenções ali pedagógicas que estão acontecendo com os professores para que realmente a gente consiga atender ao chamado do nosso governador, que ele trouxe para nós como meta 90% dos estudantes fluentes ao final deste ano. Então, é uma meta audaciosa, mas eu sempre acredito que altas expectativas são importantes quando nós fazemos pactuação de metas, porque senão a gente nunca vai avançar, a gente sempre vai achar que está ok. Eu e Márcia temos muito orgulho, né, desse avanço, e isso tem sido relato dos quem recebe o terceiro ano, quem está... A rede estadual que recebe aquele aluno do 5º ano para o 6º ano tem relatado que os estudantes estão com desempenho melhor, e isso nos traz muita alegria. A liderança pedagógica dentro da secretaria, dentro de cada escola, ele precisa olhar para alguns aspectos. Aqui eu trouxe uma maneira muito sintética, mas procurei ser bem objetiva, do que a gente não pode deixar de fazer quando chega a avaliação. O dado pelo dado, o dado sem ser qualificado, sem a gente conseguir, de fato, analisá-lo, ele se torna o quê? Ele não é útil, ele não nos apoia a redirecionar a rota. Quando eu sei aonde eu estou, que é um indicador, e para onde eu vou, não é qualquer direção, não é qualquer meta, não é qualquer ação que eu vou ali determinar dentro da minha secretaria, dentro da minha escola. Então, o que eu queria trazer para vocês? A partir do momento que a gente faz a apropriação e dissemina na nossa rede os resultados educacionais, os indicadores, é necessário fazer uma pactuação de metas. O time de diretores, de professores, ele só vai entender que ao final do segundo ano ele precisa ter, por exemplo, 90% de leitores fluentes, se a gente pactuar essa meta no início do ano, vocês concordam? Não adianta no final do ano eu chegar para ele e falar, olha, a rota era essa, 90%. Ele vai falar, mas ninguém me avisou, eu peguei outro caminho. Então, pessoal, é muito importante que vocês agora, com os resultados da avaliação de entrada, ela finaliza hoje, daqui a um mês o CAED entrega para nós esse resultado, é a fotografia do segundo ano de vocês. Vocês concordam? É aquela fotografia. Este estudante, e vem individual, não é? Então, que vocês olhem, conversem com o time de vocês e falem, olha, nós temos tantos % de leitores, pré-leitores, e nós precisamos chegar a isso. Como nós faremos isso? E aí, então, discutir o quê? Uma agenda estratégica, pensar numa formação, pensar no apoio presencial. Nós acreditamos no apoio presencial ali com o professor, com a equipe gestora. E, novamente, fazer esse monitoramento e acompanhamento o quê? Ao longo do ano, para a gente, de fato, identificar como esse estudante está, se ele está avançando ou não. Se aquelas ações planejadas, aquela formação está impactando o quê? Na sala de aula. Por fim, vem a avaliação e a gente começa de novo o ciclo. A avaliação, gente, é norte para a tomada de decisões. Eu não combinei com a professora Maria Helena, eu prometo, mas eu trouxe um pouquinho também da educação infantil, e nós não combinamos, mas isso é sintonia. Quais são os desafios quando a gente está falando de alfabetização? A alfabetização, ela não começa no segundo ano.
ela não começa no primeiro ano. A alfabetização é processo, e ela começa lá na educação infantil. Eu vou só complementar, falar da professora, que foi brilhante. Mas o que eu trouxe para vocês? O direito das crianças à cultura do escrito. Isso é BNCC, isso é diretriz curricular nacional. É fácil, Beatriz? Não. A gente vai ter que conversar muito. A gente vai ter que esperar a pesquisa da professora Maria Helena nos apontando aí alguns direcionamentos, não é? Porque a pesquisa nos apoia nesse aspecto. Mas enquanto a gente vai discutindo, todo o time vai crescendo, vai se apropriando dessas questões, e eu acho que a gente tem que conversar. Não adianta a gente querer fugir mais disso, né? Da transição da educação infantil para os anos iniciais. Então, aqui é provocação, mas a provocação no sentido de que a gente, enquanto educador, principalmente nós que atuamos na educação infantil e anos iniciais, a gente precisa olhar para isso. Então, desde a creche, as crianças têm direito de participar de práticas sociais e de leitura, não é? Isso é fato. Sempre mediada pelo professor, respeitando o seu desenvolvimento, o currículo ali da educação infantil. Toda a experiência, gente, tem que ser planejada, né? Ela tem que ter uma intencionalidade. E o que se espera? Que a criança ela tenha o quê? Um repertório de escrita. Que é quando a gente conversa, né, sobre o nome dela, do colega, o nome da professora, não é assim? Quando a gente trabalha uma cantiga, quando a gente trabalha algum livro, de uma maneira o quê? É campo de experiência. Então, eu não alfabetizo, não é alfabetizar, mas é você permitir que a criança tenha essas experiências, como bem, né, a equipe aqui trouxe de Lagoinha, não é? Você vai oferecer, certo? Mas é qualquer livro? Não. É qualquer escrita? Não. Mas a escrita do nome, gente, o quanto que isso é rico dentro da educação infantil. E a gente não pode deixar de oferecer. Mas a gente vai trabalhar todos os aspectos? Não. Então, é algo que a gente precisa, sim, estudar, conversar, trazer teóricos para conversar com a gente, não é? Para a gente poder avançar, tá bom? Essa transição da educação infantil e ensino fundamental, hoje já existe uma política ali no MEC sendo desenhada. Sempre o ponto sensível é esse, que a professora bem trouxe em forma de pergunta, né? Vocês viram como a gente não combinou? Ela trouxe em forma de pergunta. E eu também fico aqui, olha, a gente tem campos de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, olha que interessante, a criança é curiosa com a cultura da escrita. Ela pergunta, o que está escrito aqui? Que letra é essa? Né? Mas como que a gente vai trabalhar? Então, eu também não sei a resposta. Eu também estou trazendo isso porque a gente precisa conversar sobre isso. E a gente precisa ter coragem para falar sobre isso também. Então, gente, são aquela leitura de textos, textos do contexto, texto comunitário, e aí ela vai entendendo a concepção da língua escrita. É mágico, né? A gente que já trabalhou na educação infantil sabe o quanto que isso é mágico. Mas a gente precisa conversar para ver se realmente está acontecendo com intencionalidade pedagógica, tá bom? Então, isso é um convite, não é uma determinação de forma nenhuma, e é algo que a gente precisa conversar. Bom, eu gosto muito dessa frase da Gabriela. Ela é poeta e educadora chilena, ganhadora do Prêmio Nobel. O futuro das crianças é sempre hoje. Amanhã será tarde. Então, é isso que eu peço aqui para vocês e convido. Vamos alfabetizar as crianças do nosso estado. E eu conto com vocês. Eu, a secretaria, a professora Márcia, e eu acredito que todo o Brasil hoje, depois de todo esse movimento que vem acontecendo, o selo ouro, né, isso só gera o quê? Mais engajamento e que todos entendam a importância. Eu agradeço muito a oportunidade e nós estamos sempre à disposição. Então, eu vou deixar aqui o meu telefone institucional, Instagram, e-mail. Estamos à disposição. A diretoria existe para apoiar
os municípios. E eu parabenizo a todos os municípios aí que têm avançado e têm aí desenvolvido essa política pública de uma maneira tão intensa. Eu espero que a gente consiga cada dia mais e que nos próximos fóruns a gente traga aí dados mais relevantes e dados onde mostrem realmente o quanto que a gente está avançando. Porque eu não tenho dúvida da força do trabalho e da dedicação de todos nós. Muito obrigada. A gente precisa... Muito obrigado, professora Beatriz. Suas palavras nos ajudam a conhecer melhor o caminho que vai fortalecer a alfabetização nos nossos municípios, tendo a certeza de que os gestores nos municípios do Vale saberão aproveitar as informações apresentadas para promover o desenvolvimento dos estudantes em nossa região. Por gentileza, fique ao palco durante as próximas apresentações. Chamo o secretário de Educação, Lucas Aparecido Rocha Nogueira, e a diretora escolar Ana Maria Torino Bandeira, de Redenção da Serra. Redenção foi o primeiro município a alcançar a meta de alfabetizar 80% das crianças ao final do segundo ano. Hoje, esses profissionais dividirão conosco as estratégias utilizadas para alcançar esse belíssimo resultado. Por gentileza. Obrigado. Bom dia, time da educação. Tudo bem com vocês? Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falar um pouco sobre a alfabetização, os investimentos que a gente tem feito para alcançar esse índice em Redenção da Serra. Estou aqui com uma das minhas diretoras, a Ana. Ela é baixinha, igual a Clau, então vou tirar aqui de trás para aparecer. E ela está na linha de frente com a gente, junto com a diretora do infantil, que se chama Roseli. E depois vocês me contam como que essas duas não têm nenhum cabelo branco. Porque o secretário sai de uma reunião de gestão com elas 8 horas da noite, 11h30, meia-noite, fala assim: Ana, Roseli, vamos mudar, eu acho que vai dar certo, vamos fazer esse desafio. E aí as meninas na segunda-feira, que termina essa reunião na sexta, ficam loucas lá, mas o resultado aparece. Então é isso que realmente importa. É ter desafios, conseguir superar desafios, mas o principal é conhecer a realidade do município e sonhar junto com os alunos, professores e a equipe técnica. Gente, Eduarda, estou com um sentimento de felicidade e gratidão, porque o primeiro convite que eu recebi da FLUP foi quando eu ainda estava como inspetor de alunos no município e chegou o Vim Cantar em Redenção da Serra, e eu e mais uma companheira, monitora escolar aí, verdista, trabalhávamos na hora do recreio com algumas atividades diferenciadas com os alunos. E aí a FLUP fez o convite, foi a primeira vez que eu subi num palco para falar disso, eu estava muito nervoso. Na época eu tinha cabelo ainda, tinha um cabelão, usava laque, hoje eu estou careca, mas eu acho que é os problemas da secretaria, os desafios. E aí, hoje eu estou aqui para falar de propostas que a Secretaria de Educação está fazendo, que deram certo, e a gente está muito feliz com isso. Gente, Redenção da Serra é um município pequeno, parecido com Natividade, Lagoinha, São Luís do Paraitinga, e a nossa rede também é pequena. Hoje a gente tem aproximadamente 400 alunos, divididas em escola infantil e fundamental, uma infantil e uma fundamental. Mas um item que a gente pauta muito na hora de investimento da Secretaria de Educação e as propostas da gestão é que 70% dos nossos alunos, eles residem em zona rural. E ainda tem mais um item, 70% desses nossos alunos, eles também estão cadastrados em programas assistenciais do governo. Então, o quê? A escola, além de ser um espaço de educação, de ser um espaço de aprendizado, a escola também é um espaço onde eles têm que ter cultura, social, esporte e ainda mais a psicóloga escolar que atende todos os dias. Um dia da semana ela faz os atendimentos na escola e os outros 4 dias ela atende na secretaria.
Nesse nosso percurso, a gente está na gestão no segundo mandato e alguns investimentos foram importantes para ter esse impacto na alfabetização. O primeiro é a formação de professores. A gente pensou muito e quem tem que ter a formação não são só os professores, mas é toda a equipe da escola. Então, hoje a gente consegue colocar professores, monitores, inspetores e também agora estagiários na formação, para ter um trabalho coletivo. A valorização dos professores, claro que é o salário. Hoje o município valoriza muito o salário. A gente paga por 30 horas uma média de R$ 4.700 para professor. Então, essa valorização veio a fluir melhor o trabalho dos professores também. Mas aí a gente fez melhorias em infraestrutura, nos espaços de sala de aula, nos espaços de pátio. Hoje, as nossas salas de aula todas possuem lousa digital. Foi um fator importantíssimo, recebemos um feedback maravilhoso dos professores. Mas além da lousa digital, nós também conseguimos adquirir 70 notebooks, que são 2 carrinhos recarregáveis, que os professores conseguem trabalhar com as plataformas dentro da sala de aula também, além da sala de informática. Mas falando de tudo isso, falando dos investimentos, falando da infraestrutura, a alfabetização para a secretaria e para a gestão não estão só aí. Elas estão aqui, ó. Como vocês podem ver, a alfabetização também está fora da escola. A gente tem um projeto que chama Pé na Estrada. E existe um cronograma para cada sala de aula viajar uma vez no ano para aquele lugar. A do terceiro ano é a mais esperada pelos alunos, porque a gente pega todos os alunos do terceiro ano, leva para o litoral, conhece o Projeto Tamar, conhece a praia. Muitas vezes alguns alunos relatam que a gente consegue um restaurante à beira-mar e muitos alunos não sabem comer com garfo e faca. Por conta do quê? Da nossa realidade local. E isso é um pouco das coisas. Parece muito pouco, mas é muito para aquela criança. E é nisso que a Secretaria de Educação tenta focar. Focar no aprendizado dentro da sala de aula, mas também no aprendizado fora. Hoje, nós temos 78,9% dos alunos da rede já estudando em período integral. Foi um projeto, esse é o terceiro ano. O primeiro ano foi um projeto piloto da Secretaria. Nós começamos sem matrícula, sem nada, reunimos com os pais e falamos, a gente tem um projeto. Quarto e quinto ano, a gente queria colocar integral, começar pelo menos 2 vezes na semana. Deu certo. E aí, no outro ano, a gente colocou quarto e quinto de verdade, matriculado na sede, certinho no integral. E nesse ano, eu dei uma loucura lá para a gestão, mas a gente reformulou toda a escola, fizemos mudanças nas salas de aula, e hoje a gente consegue o integral a partir do segundo ano, com aulas extras de robótica, capoeira, aulas de espanhol, música, treinamento esportivo e tecnologia da inovação. Então, eles ficam dentro da escola, tendo o que fazer e tendo o que aprender. Como eu falei para vocês, a respeito das plataformas, hoje, Beatriz, quero agradecer. A plataforma do Elefante Letrado, quando a gente trouxe para o município, a gente tinha medo por causa da nossa realidade, que a maioria vive na zona rural. Mas, assim, quando a gente começou a receber os pais e os feedbacks, os pais falavam assim, meu Deus, meu filho disse que está lendo não sei quantos livros, e eles estão recebendo uma cartinha que eles trocam entre eles por quantos livros que ele lê. E o feedback que a gente traz dos pais, o feedback que a gente traz dos alunos, leva esse agradecimento para a Márcia, para o secretário Renato. E hoje a gente está com todos os pilares da secretaria, aderimos a todos, né? A gente aderiu a todos. Obrigado, Beatriz. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Eu, diferente da colega ali de Lagoinha, a minha vontade é de me esconder aqui atrás. É muito fácil no município, a gente está na frente lá dos professores e agora está aqui, né? Olha a responsa. Meu nome é Ana Maria,
sou do município de Redenção. Eu gostaria muito de agradecer o convite, né, à FLUP, à Vale, ao prefeito Jucimar, que não está presente, né, por todo o apoio e pela confiança no meu trabalho, ao secretário Lucas, que está aqui presente, a nossa articulação Educação Infantil, que veio com a gente também, Ensino Fundamental, para que a gente possa caminhar sempre de mãos dadas, e acho que isso é fundamental. E eu agradeço a parceria cada vez mais forte que a gente está tendo lá com a Educação Infantil. É uma escola só, mas é em prédios diferentes, então tem a Educação Infantil Fundamental. Eu comecei como formadora na época de outro programa do governo, que era o PENAIC, que eu fui convidada na época para estar como formadora. Até a Angelina, que está presente, ela foi minha formadora. Ah, Angelina foi minha formadora durante, acho que, 2 anos do PENAIC, se eu não me engano, ou mais. Lá a gente esteve presente, acho que foram 5 anos de formação, e ela estava lá o tempo todo, a gente trocava. E no meu último ano de formadora do PENAIC, durante formadora do PENAIC, eu também atuava em sala de aula. Eu era professora alfabetizadora da rede, e efetiva também. Fui convidada, então, após esse programa, para estar fazendo parte da gestão do município, da equipe pedagógica, da equipe da escola. E assim continuei essa rotina até os dias de hoje. Em 2023, com a articulação, eu sou articuladora municipal também, fui indicada pelo secretário para estar fazendo essa parte, que não é fácil, a gente sabe. Formadora também do Alfabetiza Juntos, em 2024. 2025 a gente teve um formato diferente, mas agora em 2026, novamente formadora do Alfabetiza Juntos. E estamos aí. Me convidaram para me poder falar um pouco da nossa rotina. Então, vai ser um panorama bem rápido, né, que foram 10 minutos para serem falados. Bem rápido, eu acho assim que não tem nada de novidade. Eu acho que tudo que a gente faz na escola é o que todo mundo faz, né, ou deveria fazer, né? A gente sabe disso. Eu comento que é o nosso feijão com arroz, que a gente faz todos os dias, né? Não tem como, não tem para onde fugir. É a participação ativa dos alunos, a gente cobra muito a participação de todos eles dentro da sala de aula, alunos que faltam. Eu procuro receber muitas vezes no portão da escola, eu sou aquela que às vezes entra às 7, 6 da manhã e sai às 6 horas da tarde. Então, eu sou na escola, às vezes eu prefiro ficar no portão, eu sei quando o aluno está faltando, eu vejo descer da condução escolar e já vejo, monitora, por que esse aluno não veio hoje para a escola, a mãe informou alguma coisa. Então, a gente está sempre atenta àqueles alunos que ainda não têm essa responsabilidade, a família muitas vezes não tem essa responsabilidade de que é um direito da criança de estar todos os dias dentro de uma sala de aula e dentro da escola. Se a criança não aparece, a gente comunica, né, por telefone. Os professores, a cada 2 dias de faltas consecutivas, eles já informam a gestão também, se a gente não está sabendo. Eu faço contato telefônico, ou então eu faço uma notificação por escrito, e muitas vezes eu mesmo vou até a casa da família para estar explicando a necessidade dessa criança de estar dentro da escola. Caso não resolva, em último caso, a gente envia para o Conselho Tutelar, porque, como os outros falaram, a gente também tem essas parcerias no município, né, com a saúde, com o Conselho Tutelar, que é fundamental toda a escola, todo município fazer essa ponte. Monitoramento dos estudantes, avaliações diagnósticas, todo mundo faz, não é nada diferente, né? A gente sabe que o caminho é esse, é o ponto de partida para que a gente possa fazer um bom planejamento e poder fazer com que nossos alunos avancem. As avaliações bimestrais, lá a gente trabalha com avaliações bimestrais, e a cada bimestre a gente senta novamente para a gente estar discutindo, e primeiro com o professor até individualmente, né, para a gente saber qual é a necessidade, por que o aluno não atingiu esse objetivo, o que a gente precisa refazer,
Mais para frente a gente vai falar da recomposição, né? Então não vou entrar muito nessa parte. Plataforma CNCA, na minha opinião, maravilhosa. A gente utiliza com 100% dos nossos alunos, a gente cobra isso. Por quê? Porque é um indicador que a gente tem como a gente saber. Lá é mais fácil da gente estar verificando. Não, é claro que o nosso município é pequenininho, eu estou ali na porta das salas de aula todos os dias. São poucas salas. Então, dá para a gente fazer um acompanhamento também bem de perto. Mas o resultado na plataforma não é só para nós, né? Ela está ali para que todos possam estar tendo esse acesso de como está sendo o avanço dos nossos alunos na escola. A fluência leitora, está tendo aí a outra avaliação que a gente realiza no município. Hoje encerra aí a de entrada, a gente encerrou ontem, já finalizei lá a plataforma. E a fluência leitora, ela veio para nos ajudar muito. Antes, a gente não tinha os níveis de fluência leitora, né, para leitura. A gente só tinha aí, antes a gente estudava só os níveis de aprendizagem. Hoje não, hoje a gente já tem mais essa. Veio para agregar, para somar, para fazer com que a gente realmente entenda que é importante para a criança. A criança leitora, ela vai ser um adulto, um cidadão aí de muita responsabilidade, entender, um cidadão crítico, para que ele possa desenvolver tanto pessoal como profissional na sua vida adulta. Então, esse acompanhamento contínuo continua durante o ano todo. E essa fluência leitora, a gente faz avaliação também na plataforma do CNCA, tem do 2º ao 5º ano. Então, não tem como o professor não saber o nível de avaliação de leitura do aluno até o 5º ano. Do 2º ao 5º tem também essa avaliação. A plataforma do Elefante Letrado traz avaliação também da fluência leitora, que vai iniciar agora no começo de abril. Então, todos que têm aí fez adesão e tem esse recurso, utilizem, porque é maravilhoso a gente poder ter todas as adesões aos programas do Estado colaboram para que a gente consiga avançar mais na educação. O desafio, né? Nós tivemos desafio em 2024, na disciplina de matemática. A gente percebeu, não sei se foi só o nosso município, acredito que muitos municípios tiveram essa defasagem. Então, a gente focou em 2025 bastante na matemática, com formação do professor. O ano passado, a gente teve formação do Alfabetiza Juntos, também voltado para a matemática, e com bastante materiais práticos, materiais que os alunos pudessem manipular em sala de aula. Eu acho assim que a matemática, só a teoria, é muito difícil para a criança aprender. Então, quanto mais materiais práticos a gente consiga levar para a sala de aula, para o professor trabalhar, isso facilita muito a aprendizagem do aluno. E isso veio no nosso resultado já na proficiência do Saresp do ano passado, que a gente já fez uma análise na proficiência. A gente investe bastante, né, nos professores, nas formações. A gente sabe o quanto isso é importante. Os projetos desenvolvidos dentro da escola, principalmente os projetos de leitura. A gente sabe que leitura é treino também. Se a gente não treina com o aluno a leitura, a gente sabe pelos artistas aí, pelos artistas de teatro, atrizes, aí eles precisam revisar os textos 1 milhão de vezes, a gente sabe disso. Até tem um texto na época acho que do Penark, da Fernanda Montenegro, treinando um texto com um colega. E para ela não estava bom. Vamos ler mais uma vez? Vamos ler mais uma vez? Vamos ler mais uma vez? Isso foi muito marcante desde aquela época para mim. Eu acho assim que quanto mais a gente lê, quanto mais a criança lê, mais a criança vai conseguir entender aquilo que ela lê. Porque no ler por ler também a gente sabe que não é o essencial, né? A criança ela tem que ler, ela tem que saber aquilo que ela está lendo. E isso é muito importante. Isso é que vai fazer a diferença na vida dela mais tarde. Nós tivemos a felicidade de estar avançando de 2023 para 2025. Nós temos também um trabalho
diferenciado na nossa escola, porque eu falo nossa escola porque a escola é de todo mundo que está ali presente no dia a dia, a gente caminha lado a lado, junto com os professores, não tem ninguém à frente, ninguém atrás, a gente tem que dar as mãos e caminhar juntos. Então, tudo que é decidido, a gente decide em reuniões de HTPC, que a gente chama isso lá, horário pedagógico do professor, tem o horário do estudo, né, das teorias, mas o horário mais significante nas nossas formações é aquele momento que a gente deixa para ser discutido a realidade da sala de aula. Porque cada público é um público, cada sala de aula é um desafio grande para o professor, né? Então, não é fácil. Então, eles trabalham muito, um trabalho personalizado, né? De acordo com o que o aluno necessita aprender. Acho que eu passei rápido ali. O nosso trabalho de recomposição da aprendizagem, ela é feita desde o primeiro ano. A gente monta grupos, este ano os professores mesmo, em horário de HTPC, os próprios professores da rede já identificam lá, discutem quais são os alunos que têm mais necessidade de aprendizagem, que necessitam de mais atendimento individual, e montam os grupos produtivos, e eles próprios, cada professor ficou responsável por uma turma, para 1 hora por dia estar atendendo esses alunos, para que eles consigam avançar e a gente poder dar resultados, né? Oferecer resultados. Aqui são níveis, né? A gente pode ver, só voltando aqui um pouco, esse ano a gente conseguiu 8,9 no nosso segundo ano de fluência leitora. E a gente fica muito feliz com isso. Não é um trabalho individual. Ninguém faz nada sozinho. É um trabalho de toda a equipe, os alunos comprometidos, os pais comprometidos, leitura para casa. Para que maleta de leitura? Para casa, muitas vezes, os pais, a gente que tem essa dificuldade, como os municípios vizinhos, de terem pais analfabetos, né, que não leem, mas a criança própria, levando para casa, elas são capazes de estar colocando a família em contato com a leitura também, né? A gente tem lá os autores que inspiram esse ano, para a gente fazer a nossa feira literária no final do ano também, as nossas boas práticas, e temos todos os adultos da escola lendo esse ano para os alunos, para mostrar para eles a importância que a leitura tem na vida de cada um, na nossa vida. Bom, eu agradeço, estou à disposição, né? Foi uma coisa assim rápida, aqui ao final já, tudo que estava ali já foi falado, e eu fico à disposição caso alguém queira me procurar, queira saber de alguma coisa. E o município também está de portas abertas para quem quiser visitar a Escola Edna Regina de Oliveira e Silva, estamos lá à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Lucas, Ana Maria. É muito bom sabermos que, mesmo nas menores cidades, é possível construir um trabalho que não deixa nenhuma criança para trás. Depois de escutarmos essa experiência em uma cidade pequena, conheceremos agora as estratégias do nosso maior município. Para isso, chamo ao palco a senhora Ruth Zorneta, secretária de Educação de São José dos Campos, e a supervisora Françoise Fernandes, que atua como articuladora municipal do programa Alfabetiza São Paulo. Sejam bem-vindas. Obrigada, muito obrigada. Posso deixar aqui? Pode usar. A gente só passa para não mexer muito. Bom dia a todos. Gente, que desafio. Desafio falar depois de Maria Helena, depois da Bia. A Bia conheço melhor não falar a quantidade de anos, né, Bia? Ela é oriunda lá de São José dos Campos. Queria começar agradecendo aos organizadores desse belíssimo
evento, ao pessoal aqui da casa que nos acolhe, ao pessoal, aos prefeitos presentes, secretários, ao pessoal das secretarias, ao pessoal que organizou o evento aqui, obrigada, muito acolhedor. Queria também agradecer ao pessoal aqui da minha equipe que está presente, né? As supervisoras aí de alfabetização que está aqui comigo, a de avaliação, que eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco, a nossa outra supervisora de formação, da nossa Escola de Formação de Educadores, que vou falar um pouquinho, a nossa diretora de departamento do ensino infantil, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, vamos para a apresentação, né, da nossa São José dos Campos, que ela vem da capital da aviação, né, a Embraer, nosso aeroporto o SJK, da distrito de São Francisco Xavier, do Macaquinho Muriqui, né, onde faz queijo. Então, a gente pode falar que ela é enorme, mas ela também é pequena, né? Assim como ela é extremamente urbana, ela também é muito rural. Então, existe muitas São Josés dentro do nosso município. São muitos os desafios. Hoje, a gente tem, de dados, 727 mil habitantes, segundo o IBGE, mas, como a gente tem aí uma cidade de extrema conurbação, hoje, pelos dados do município, a gente tem mais ou menos 1 milhão de habitantes todos os dias em São José dos Campos. A nossa rede hoje é referência nacional em inovação tecnológica, tendo os títulos de cidade inteligente, resiliente, sustentável, carbono neutro, e eu esqueci de colocar o último, que é o de governabilidade, de governança. Aliás, ela é a primeira aqui das Américas a ter esse título. Ah, mas por que você está colocando isso, né? Porque dentro desses títulos, a nossa Secretaria de Educação tem 27 indicadores da ABNT que a gente colabora, né? E isso, quem sabe, inspira vocês, principalmente vocês prefeitos, a seguirem e terem esses títulos, porque são títulos possíveis e indicadores possíveis. São indicadores de quê? Matrículas, indicadores da pré-escola na idade certa, da população feminina dentro da escola, de computadores dentro, indicadores computacionais, né, dentro das escolas, de você promover a questão do risco dentro das escolas, de você, aliás, de promover o risco não, né, o contrário, de você conseguir fazer com que o risco não exista em acidentes dentro da escola. Então, tem vários indicadores onde a gente vê uma segunda língua. Então, são 27 indicadores dentro da cidade inteligente, resiliente e sustentável que a gente colabora, né? Então, a gente tem, sim, a educação a ver com todos esses títulos. Então, é a educação como política estratégica de desenvolvimento aí em São José dos Campos e que tem que estar aí dentro de todos os municípios. Não só falando disso, que quero agradecer também ao nosso prefeito a possibilidade da gente estar aqui, né? Que existe uma cartilha no nosso município onde todas as secretarias têm metas de gestão. Então, nós, da educação, temos 48 metas dentro desse plano de gestão que nós temos que cumprir. Dentro dessa gestão dele, nós temos 48 metas gigantes para cumprir. Então, a gente está monitorando, né? Então, até o ano passado, dessas 48, 22 a gente já tinha cumprido plenamente, né? A gente já tinha em andamento, se eu não me engano, 11, e outras a gente não tinha startado ainda, mas isso ano passado. Agora então a gente faz um relatório avaliativo, aliás, todos estão convidados, a gente tem aí um local que a gente chama Cidade da Educação. Quando eu começar agora a falar de números, vocês vão entender o porquê, né? Então, hoje a nossa rede tem quase 80 mil estudantes em 180 unidades escolares, 6 mil profissionais.
profissionais diretos da educação, tá, gente? Nós estamos falando de 5.000 professores e mais 1.000 professores diretos da educação. Os indiretos da educação, nós estamos falando de mais 2.000 este ano, porque nós estamos lá com a SEDUC, né, em processo de municipalização de mais 7 escolas. Então, a partir do ano que vem, nós teremos 85.000 alunos. Né? Estamos ali em processo de namoro árduo, né? Nós absorveremos mais uma boa parte. E isso dos 0 anos, desde a primeiríssima idade ao sorriso da Franca. Ela fica feliz, né, quando a gente fala que vai inaugurar mais uma creche, né, até o Fundamental 2. Tá? Bom, gente, não são só indicadores bons, né? A gente também tem as mesmas dificuldades que todos os municípios. Fico muito feliz quando eu escuto as pessoas falarem. A gente também tem as dificuldades com o transporte escolar, temos as dificuldades com a alimentação, com a inclusão. Trouxe até alguns dados aqui, que é a minha colinha, porque são muitos dados, né? Só laudados hoje, que pode ser hoje, esse dado pode ser de ontem, né? Nós temos 3.978 crianças laudadas, né? Mais 3.500 crianças de AEE na nossa rede, né? Mas a inclusão acontece, né? A gente tem aí, graças ao investimento do município, 104 salas de recursos, né? Nós temos mais de 220 especialistas que atuam frente a isso. Né? Temos cuidadores infantis, nós temos o profissional de apoio para essas crianças, né? Então, são feitos os PEIs dessas crianças, então a gente passa por todos os percalços que vocês, mas não foi disso que eu vim falar, me disseram para falar dos bons resultados, né? Bom, então, no censo de 2025, a nossa educação de tempo integral, a gente estava aí com 23%. 23% correspondia aí a 18.166 estudantes em educação de tempo integral. Importante dizer que no ensino fundamental, todas as nossas crianças das 70 escolas já têm um horário de tempo estendido, tá? Mas aquele horário do tempo integral de pelo menos às 7 horas, né? Eram 18.166, mas nós estamos ousando esse ano, né? Vamos ver se a gente vai conseguir atingir essa meta. A gente quer atingir aí 28% da rede da escola de tempo integral. Quanto corresponde a isso? Quase 30.000 crianças em educação de tempo integral. É muito, um investimento bastante grande. A nossa educação de tempo integral hoje conta com 14 modalidades esportivas, 12 modalidades artísticas, educação tecnológica, tudo com parceria que a gente faz edital de chamamento de OSC, Sala Google, Maker, educação STEAM, né? Então, a gente tenta fazer algo que é a magia, né? Para os alunos de altas habilidades, a gente tem o projeto do Decolar, né, que a gente tenta fazer a mágica com esses alunos que pensam e conhecem além da casinha, né? A gente tem 350 alunos, ou um pouquinho mais, eles são observados por 2 anos também. É importante também dizer que a gente tem um currículo próprio da rede, pautado no Paulista, né? Mas que as nossas crianças, desde ali da pré-escola, têm educação empreendedora, né, com a pedagogia dos sonhos, até os anos finais, onde chega no JEP, Jovens Empreendedores, Primeiros Passos, em parceria com o SEBRAE, é um diferencial da nossa rede, e desde o primeiro ano, eles têm a língua inglesa. Tá? Então, hoje, nosso IDEB, a gente consegue ter aí um resultado superior, tanto ao estadual quanto ao nacional, né? Assim como a gente também ficou muito feliz aí do Saresp, né? Tanto segundos, quintos quanto nonos anos
tivemos avanços, maiores avanços. Eu vou deixar para a Fran falar do segundo, que é a parte da alfabetização, ela é a nossa expert, né? Mas a gente conseguiu aí matemática, cidades acima de 500 mil habitantes, a gente conseguiu ficar em primeiro lugar em todas as cidades do estado acima de 500 mil habitantes, e em português, as que a gente não ficou em primeiro, ficamos em segundo lugar. Tem magia? Não, não tem magia, gente. Não tem magia mesmo. Tem dados, né? Acho que é importante dizer que assim, os dados não vêm, algumas vezes as pessoas dizem assim, mas os dados vêm para punir, vêm para perseguir. Não, os dados vêm para planejar, né? Os dados são nosso guia, são os nossos fio condutor para a gente saber para onde é que a gente vai, né? Então, planejamento estratégico é tudo, né? É onde a gente consegue ter aquele monitoramento contínuo, é onde a gente consegue dizer como é que vai ser a nossa formação, como é que a gente vai guiar aí a nossa alfabetização na idade certa, como é que a gente vai fazer esse modelo, né? Como é que a gente vai solicitar o investimento e lutar pela política pública dentro do nosso município se nós realmente não soubermos do que a gente precisa? A gente não pode se dar o luxo de ficar no achismo, né? A gente tem que ter certeza, e a certeza a gente só tem com dados, né? Também importa a percepção da comunidade, né? Então, a gente sempre usa os avaliadores da INSAT para ver, né, qual é a percepção da comunidade diante, porque também a sensibilidade da comunidade diante como é que está sendo o nosso serviço, também é muito importante. Então, os nossos indicadores de INSAT têm sido bastante satisfatórios. Bom, acho que é o meu último slide, vou falando aqui algumas coisas, né? Também ficamos muito felizes do nosso índice da criança alfabetizada, né? O do ano passado a gente atingiu aí 64,7, também acima aí dos indicadores estaduais e nacionais, né? Os indicadores nossos do índice de oportunidade e educação brasileira, nós tivemos 5,5, fomos o 5º colocado no Brasil, né? Gente, de novo, não é mágica, é monitoramento contínuo. Não é apenas estatística, dado, né? A gente tenta transformar isso, fazer diferente, botar no papel aquilo que a gente constatou, né? Colocar uma equipe sempre dentro da sala e pensar incansavelmente em coisas diferentes. Tá. Bom, agir com política direcionada, né? Para terminar, eu não posso deixar de agradecer a equipe, né, e dizer que a gente tenta trabalhar aí com metas claras, uma cultura aí de acompanhamento pedagógico, compromisso, né, não só com a alfabetização, mas também com a recomposição das aprendizagens. A gente agradece demais aí a parceria, principalmente com a SEDUC, né? O elefante é uma sensação. Nossa, é uma sensação mesmo. A alegria da gente ir nas escolas e perguntar quantos livros vocês já leram, né? E as crianças fazer muitos eventos. Então, não é garantia de direito, gente, sem que haja a equidade dessas crianças. A qualidade parte daí, né? Acho que esse é o modelo que a gente espera inspirar cada uma das cidades que aqui estão presentes, e o nosso modelo de educação 5.0 é trabalhar a educação associada ao socioemocional e ao projeto de vida dessas crianças, né? E aí, todo ano, quem me conhece sabe que eu uso uma frase, jargão, né? Todos os anos. Esse ano eu estou com aquela frase que eu tenho ressuscitado, o Anísio, né? Falei ainda ontem na minha fala da F, esqueci até de falar da F, né? A gente tem uma escola de formação do educador, onde nenhum professor entra na rede sem que ele passe pelo menos de 60 a 90 dias para conhecer a nossa rede. Vão lá conhecer, né? Eles conhecem qual é a nossa metodologia, eles conhecem como é que a gente trabalha, né? Para depois ser colocado dentro de uma sala de aula, né? Quais são o planejamento que a gente usa,
Então, a prefeitura paga para que eles fiquem estudando. A gente nivela todos os professores, a gente não sabe a bagagem com que eles vieram, né? Para que depois eles foram contratados em dezembro e só essa semana eles estão entrando nas nossas escolas. Eles atribuíram o mês passado, né? E agora sim eles se comprometem com as nossas crianças em ingressar, tá? Então vamos lá falar o Anísio, né? A máquina da verdadeira democracia é a nossa educação pública. Obrigada, viu? Obrigada. Vou falar, né? Bom dia, eu me chamo Françoise, muitos me conhecem por Fran, lá na rede, sou professora P1 desde 99, vou completar 28 anos de rede, sou muito feliz por lá estar. Eu vou fazer um recorte desse trabalho, todo o que acontece lá no município, olhando para a alfabetização da rede, né? Nós sempre tivemos um cuidado muito grande com a alfabetização lá, mas de anos para cá, a gente vem olhando com mais critério e o que nos move para a tomada de decisão é sempre esse planejamento estratégico que a Ruth colocou, que é a nossa bússola. E dentro desse planejamento maior da educação, a gente faz um recorte para um planejamento e uma política que trata e cuida da alfabetização na nossa rede. Bom, então nós estamos alinhados aí, nossa grande meta de todos nós, né? 100% dos meninos ao final do segundo ano. Estamos alinhados com as diretrizes do compromisso. Eu sou articuladora, esqueci de falar, que sou articuladora regional pela Undime também, né? Alinhados ao CNCA e ao PNRA, que de lá também criamos algumas diretrizes para a nossa rede, onde nasceu aí uma política estruturada para a nossa alfabetização em 4 pilares: a de ensino e aprendizagem, a de avaliação e monitoramento, a de gestão e recursos, reconhecimento e incentivo. Hoje eu vou falar rapidamente de 3, e a de gestão e recursos, eu não vou dar tanto enfoque, mas ela hoje tem um grande diferencial na nossa rede, porque trata desse diretor como liderança pedagógica. Então, em nenhum momento hoje a gente faz análise de dados e resultados sem a presença desse diretor. É ele que fala, que conduz o coordenador pedagógico, que orienta as famílias e também os professores em parceria. A gente brinca que a gente precisa que 80% da rotina desses diretores seja pedagógica, né? E aí, por meio disso tudo, desse alinhamento e dessas diretrizes, nós criamos uma portaria, que é 174, em 2024, que define ações obrigatórias para todas as unidades escolares, desde a educação infantil, que são ações para alfabetizar esses meninos ao final do segundo ano, porque entendemos que ela não começa no segundo ano. E os dados vêm mostrando isso para a gente, né? Então, a gente tem hoje uma equipe de transição desde 2017, que foi se consolidando e é muito sólida hoje, nas ações de transição do infantil, não só na questão de espaço físico, porque as crianças, ao final do pré-2, vão visitar as escolas de primeiro ano. A gente faz um acolhimento com essas famílias de pré, né? Fazendo também essa articulação com as escolas do Estado, né? E tem um trabalho pedagógico de articulação, onde essas aprendizagens acontecem em progressão desde o berçário 1 até o final do segundo ano. Então, uma equipe só, né, que olha para essa transição. A portaria 29, e essa 174 foi o mês passado, né, Ruth, para virar um projeto de lei, né, onde a gente consiga fortemente garantir que essas ações de fato aconteçam. A 29, que institui um programa de leitura com foco na fluência. E, dentro dessas portarias, existem essas ações, que é a do GAP, onde, obrigatoriamente, os professores de primeiro e segundo precisam, no mínimo 2 vezes na semana, trabalhar com as crianças a reflexão do sistema de escrita como condição para a alfabetização, né? E o PTA, que todas as escolas, a rede faz, e todas as unidades também fazem, a gente monitora todas as 180 escolas, com agrupamentos, né? E neles, a gente inclui no PTA do fundamental os meninos de recomposição. Tá? E o CMA, que eu queria falar, que também
garante que a gente faça um trabalho aí para chegar na equidade. Esse CMA a gente chama de Compromisso Municipal pela Aprendizagem, é um documento que orienta o planejamento e as ações pedagógicas da escola, onde a gente olhou para cada unidade escolar das 180 e fez uma planilha monitorando indicadores qualitativos e quantitativos. Então, a gente pegou índice socioeconômico daquela região, daquele território, daquela escola, a gente pegou o tempo daquele diretor lá, o tempo daquele professor que fica na escola, a gente pegou percentual de PPI, né? A gente pegou outros indicadores quantitativos e entendemos se aquela escola, fizemos 3 abordagens. Se ela seria de uma escola de recomposição, porque está com os indicadores, os resultados abaixo da média da rede, se ela é uma escola do consolidar, porque ela precisa avançar, ela está na média, mas precisa avançar, ou se ela é uma escola do potencializar, que ela pode oferecer muito mais. E a gente entendeu que, dividindo essas escolas nas 3 abordagens, apesar deles terem tudo que todo mundo tem, a gente faria tratamentos e encaminhamentos diferentes com relação ao quê? A esse pilar da alfabetização, que é ensino-aprendizagem. Então, a formação hoje deles, ela é por agrupamento. Se eu sou de uma escola do Recompor, eu vou oferecer uma formação, em função dos dados daquela escola, que atenda aquela necessidade. Então, foco na diferenciação pedagógica, na análise dos dados e no ajuste e qualificação da prática. O currículo também, nós temos um currículo próprio, mas nós fizemos, a partir dele, um documento que prioriza as aprendizagens para trabalhar com essas escolas do Recompor. Então, se elas estão muito abaixo da média, elas precisam trabalhar com um currículo priorizado necessariamente. E assim por diante, né? Na recomposição também, esse atendimento por nível, né, que são esses alunos remanescentes. Hoje nós temos um programa Recupera muito consolidado desde 2021, que aí garante um professor a mais na escola para trabalhar com esses meninos, as questões de aprendizagem socioemocionais. E temos aí, em cada escola, um segundo professor alfabetizador. Para as escolas maiores e que mais precisam, nós também temos 2. Eles atendem os alunos de 1º e 2º ano, não como recuperação, porque eles estão em construção da alfabetização e da hipótese de escrita e da linguagem, né? Eles são atendidos no cotidiano das salas para que eles avancem nos agrupamentos, para que o professor possa tirar grupos de acordo com as hipóteses de escrita e o perfil deles de leitura, enfim. E aí o material também, todos recebem, nós também aderimos a todos os pilares, todos recebem todos os materiais, mas eles precisam fazer jus adequado para os materiais que eles recebem. Então, por quê? Porque eles precisam atender necessidades da escola de acordo com a abordagem em que eles estão hoje, certo? Por conta dos dados. Nós usamos a plataforma Elefante Letrado, a Matific, que entrou ano passado, nós estamos muito felizes, eles estão gostando, e temos uma plataforma customizada na rede que se chama Play, né, que atende os alunos de 1º ao 9º ano, com todos os componentes também. O material estruturado desde a educação infantil e o trabalho nosso aí com a educação 5.0. Um outro pilar, então, da alfabetização na nossa rede muito forte é esse monitoramento, e a gente usa como indicador central a leitura e a fluência leitora, né? E esses indicadores, a gente faz esse monitoramento do desenvolvimento das crianças e dessas aprendizagens esperadas desde o berçário 1. Então, ele sabe, o professor, ao final do B1, do B2, do infantil 1, 2, enfim, quais são as principais aprendizagens esperadas para esses meninos, né? Trabalhando muito a oralidade na educação infantil, garantindo que essas experiências sejam ressignificadas para essa cultura do escrito que a Bia falou, né? E aí, ao final do pré-2, eles fazem um instrumento de saída, a gente faz um no meio do ano e faz um final do ano, para trabalhar essa transição e entender como essas crianças do pré-2 estão saindo hoje e como eu estou entregando essas crianças para o 1º ano. Esse instrumento de percurso, de saída que eles fazem, para a gente mapear esses saberes, ele conversa com a matriz da CNCA do 1º ano. Então, a gente entende que o menino precisa estar com saberes anteriores àquela avaliação que ele vai fazer em fevereiro. Então, a gente tem uma matriz
que avalie essas aprendizagens esperadas das crianças, né? Bom, e aí o monitoramento semanal da frequência, né? A gente entende que isso é condição para aprender, ele precisa estar dentro da escola para aprender, e nós temos a parceria aí do Serviço de Orientação Educacional. Esse ano nós estamos copiando aí o Estado, fazendo uma rota pela alfabetização, de camiseta e tudo, para a gente ir muito pertinho, mês a mês, e monitorar a aprendizagem dessas crianças, dessas escolas do Recompor de prioridade máxima. E aqui eu trouxe o índice de fluência leitora. Nós começamos em 2023 com 5,2 de saída, fomos para 6,6 e hoje estamos em 7,14, né? Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vê que está no caminho certo e que precisa manter. E esse aqui, esses são os mascotes da rede, o Alfa, que é a coruja, e o Beto. Mentira, eu confundo. O Beto é a coruja e a raposa é a Alfa. Alfa e o Beto. Eles fazem a comunicação com as crianças do ciclo de alfabetização para levar um trabalho pedagógico. Eles mandam cartinha para os mascotes conversam com eles, enfim, uma graça. E aí, eu trouxe o ICA aqui do município. Nós começamos 2023 com 57,4, alcançamos a nossa meta. A de 2024, nós tínhamos como meta 61,1, mas nós chegamos já a 64,8. Então, a meta de 2024 foi superada, que seria a nossa meta de 2025, que ainda não saiu o resultado, né? E para 2026, nós precisamos chegar aí a 68,2%. E falando do último pilar, que é o reconhecimento e incentivo, nós também temos uma portaria que institui o programa Escola Nota 10 para valorizar, dar o feedback e fazer o reconhecimento do trabalho dos professores. E aqui tem algumas fotos, né, da gente no final do ano passado, premiando o maior avanço na proficiência do segundo ano, de leitura, e aqui entregando as placas do IEE que nós recebemos. Para concluir, aqui estão os nossos dados com relação ao cenário regional e nacional. Nós estamos em primeiro lugar aqui no Saresp, né? Com cidades de mais de 500 mil habitantes, passando apenas São Bernardo do Campo, e primeiro em matemática, à frente de São Paulo, com 181 pontos. Aqui, eu gosto muito de ver isso, porque a gente está entendendo que a gente está chegando na equidade que a gente quer. Esse gráfico de 2024 da esquerda, o laranja na seta, ele mostra a diferença de proficiência entre a escola do azul, que é máxima, e a outra escola da região, que é a proficiência mínima. Era grande, era 80 de leitura e 101 de matemática. Agora, em 2025, isso diminui, essa desigualdade diminui. Então, cai para 62 em português e 71 em matemática, o que faz aí a gente muito feliz, porque a gente vê que a gente está alcançando a equidade. Acho que é isso. Agradeço, queria terminar dizendo que eu acredito muito na escola pública, que eu sou muito feliz nessa educação pública lá de São José, que transforma a vida das crianças, independente da origem que elas estão ou têm. Obrigada, viu? Obrigado, parabéns. Nós agradecemos a equipe de São José dos Campos pela partilha, pelas boas práticas. Agora eu passo a palavra à Joana, da FLUP, que trará mais algumas contribuições para vocês antes de nós encerrarmos para o almoço. Obrigada, Igor. Bom dia, que manhã linda, inspiradora e cheia de aprendizados. Ao longo dessa manhã, nós percorremos 2 territórios fundamentais na educação. Falamos de educação infantil, falamos da alfabetização. Na educação infantil, olhamos para a qualidade e para a equidade. Refletimos sobre o direito ao cuidado, ao vínculo, à escuta e ao desenvolvimento. Ao olhar para a educação infantil nesta manhã, nós fomos convidados a voltar ao essencial, a compreender que essa etapa é, em si, um caminho e um direito. Falamos de qualidade e equidade a partir dos direitos de aprendizagem, e isso muda tudo. Porque não estamos falando apenas de acesso,
mas das experiências que são garantidas às crianças no cotidiano. Do direito de conviver, de brincar, de participar, de explorar, de se expressar, de se conhecer. Direitos que não podem ser relativizados. Falar em parâmetros de qualidade, portanto, não é engessar a prática, é afirmar com clareza aquilo que toda criança deve viver, independente do lugar onde esteja. É transformar o direito em compromisso concreto. E quando discutimos equidade, estamos dizendo que não basta oferecer o mesmo. É preciso olhar para as diferentes infâncias, para os diferentes contextos e garantir que cada criança tenha, de fato, as condições de acessar aquilo que é seu por direito. Talvez a grande força dessa discussão esteja justamente aqui, na capacidade de tornar visível o que não pode ser negociado, de afirmar que qualidade na educação infantil não é um ideal distante, é um compromisso ético com o presente das crianças. Um marco importante, sim, mas que só se realiza plenamente quando bem preparado. Na mesa sobre a alfabetização na idade certa, vimos que não podemos perder de vista que a alfabetização também é um direito que precisa ser garantido com intencionalidade, acompanhamento e compromisso público. Estamos falando, portanto, de um percurso que exige de nós coerência ao longo do caminho. Coerência nas políticas, coerência nas escolhas e, sobretudo, coerência no compromisso com cada criança. Porque, no fim, tudo o que foi dito aqui hoje converge para uma mesma ideia. Cada criança precisa ter assegurado, desde o início, o direito de viver uma infância com qualidade e de acessar no tempo certo o mundo da leitura e da escrita. Essa é uma agenda técnica, sim, mas, acima de tudo, é uma agenda ética. E é essa responsabilidade que nos reúne aqui hoje. A alfabetização na idade certa não é apenas uma meta, ela é um marco de dignidade. Porque quando uma criança não se alfabetiza no tempo certo, não é só uma habilidade que fica para depois. É uma porta que se entreabre e muitas vezes demora anos para se abrir por completo. E é isso que essa agenda exige de nós, mais do que técnica. Ela exige compromisso, continuidade e coragem. Compromisso com a equidade, porque sabemos que nem todas as crianças partem do mesmo lugar. Continuidade, porque a educação precisa ter as práticas pedagógicas sustentadas pelas políticas públicas. E coragem para sustentar políticas públicas que atravessam gestões. Hoje ouvimos dos especialistas aqui presentes sobre políticas, dados, estratégias, experiências, caminhos, desafios. Mas, no fundo, o que estamos tratando aqui é de algo muito mais profundo. Estamos falando de começos. Do momento em que uma criança descobre que o mundo pode ser lido, e mais do que isso, ela pode se ler dentro do mundo. E talvez a grande síntese que fica é que não existe solução simples, mas existe direção. E a direção é clara, uma educação que seja intencional, acompanhada, apoiada e, sobretudo, humana. Que cada criança seja vista não como um número em um indicador, mas como alguém que está começando a vida, a escrever a própria história. E talvez seja essa a imagem que eu gostaria de deixar com vocês. Em cada sala de aula, todos os dias, há uma criança brincando, aprendendo e segurando lápis pela primeira vez com um sentido. E naquele gesto, aparentemente pequeno, existe um futuro inteiro sendo desenhado. Que a gente nunca perca a dimensão do que está em jogo. Muito obrigada a todas as pessoas que contribuíram com essas mesas, nessa reflexão tão essencial. E a cada um de vocês, que seguem sustentando todos os dias o direito de aprender. Obrigada. Muito obrigado pela paciência de todos. Tenho certeza que todos têm aprendido. E para nós é importante tê-los conosco até aqui, mas principalmente se todos ficarem para o período da tarde. Temos restaurantes próximos, que foi inserido no kit, uma referência para vocês.
E nós recebemos a informação que tem mais um restaurante bem aqui na frente do Palacete, caso seja do interesse de vocês também. Preços acessíveis, opções diversas. O próprio Unisal também tem uma cantina aqui dentro. Fiquem à vontade. Gostaria de destacar para vocês que o momento agora é de descontração e integração entre todos. Pedimos que estejam atentos ao horário de retorno para que possamos seguir com a nossa programação. Por isso, nós reforçamos. Iniciaremos a terceira atividade do dia, pontualmente às 14 horas. Bom apetite!